Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o movimento futurista. O movimento surgiu como uma proposta da arte voltada para o futuro e para o progresso, rejeitando o passado e exaltando a modernidade. As obras futuristas são relacionadas à velocidade das máquinas, ao dinamismo e à celebração das novas tecnologias, sendo facilmente perceptível através da busca pelo movimento que as obras do período tiveram. Em 1909, o escritor e poeta franco-italiano Filippo Tommaso Marinetti escreveu o Manifesto Futurista, publicado na primeira página do jornal francês Le Figaro, em 20 de fevereiro do mesmo ano. O texto enaltecia a vida moderna, rejeitando a cultura clássica e todos os movimentos artísticos anteriores, voltando-se apenas para o novo. Nosso querido Filippo Marinetti pensou o futurismo como um processo contínuo, um estado de revolução permanente e de mudanças sucessivas. Para ele, os artistas deveriam abandonar de maneira definitiva a produção da arte que fosse pautada no belo ou em qualquer ideal de beleza clássica. Assim, o estilo futurista envolveu uma pesquisa baseada nas cores das obras pós-impressionistas, como as demais vanguardas, e nas formas e técnicas da composição cubista. As linhas também eram muito utilizadas nas obras para indicar movimento e a ação. Os futuristas defendiam a ideia de mudanças constantes e assumiam muitas vezes um caráter político, discutindo valores morais da época. Como a pintura é um objeto estático e, portanto, sem movimento, a ilusão era criada por meio da multiplicação dos objetos ou elementos representados na obra. Por exemplo, na tela do artista Giacomo Balla, o cachorro ele vai aparecer com várias patas sobrepostas, indicando o movimento que ele vai fazer quando ele anda, do mesmo modo que acontece com a sua cauda e a coleira. A pessoa que está levando o cachorro para passear também recebeu o mesmo tipo de técnica de sobreposição, só que ao contrário do que normalmente era representado, ou seja, uma pessoa de corpo inteiro, aqui os espectadores, nós, na verdade, só conseguimos ver as pernas e os pés dessa pessoa no quadro. Na pintura futurista está presente a ideia de renovação e ao mesmo tempo de revolta, como é possível observar na obra de Luigi Russolo, intitulada de A Revolta. Se analisarmos as cores da tela, vamos perceber que são as primárias. No entanto, vai existir um embate entre o azul e o vermelho, que são cores complementares e são predominantes no quadro, o que sugere uma noção de revolta, luta e ação. Na obra O Funeral do Anarquista Galli, do artista Carlos Carra, é possível ver representada a ação de policiais durante o funeral do italiano Angelo Galli, morto em 1906, após incitar uma greve. Anarquista, Carra estava presente nesse acontecimento e retratou o confronto entre o grupo de policiais e o grupo de anarquistas por meio do movimento dos corpos desses personagens. O anarquismo, por sua vez, pode ser entendido como uma ideologia e um movimento político que é contra todo e qualquer tipo de autoridade, tendo a cor preta predominante, tanto na obra quanto nas pessoas e bandeiras simbolizando o movimento. A tensão e o caos da cena expondo a insatisfação popular com o sistema político na Itália nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Essa obra do Carrà apresenta muitos aspectos do futurismo e retratam em suas pinturas, incluindo o afastamento das estéticas clássicas, pinceladas dinâmicas e a sensação de velocidade na tela, de nacionalismo, de uma força de luta, de um progresso e de um avanço tecnológico e um avanço como um todo na pintura. Considerada como uma das linguagens da arte futurista, a escultura também privilegiava a velocidade e o movimento. Uma das esculturas mais conhecidas dessa vanguarda é a obra Formas Únicas de Continuidade no Espaço, do pintor e escultor italiano Umberto Boccioni. Apesar de ser repleta de formas pontiagudas, a figura escultórica de Boccioni ela apresenta uma noção de leveza, como se estivesse correndo contra o vento.
E as formas ondulares nas pernas e no torso da peça, elas vão transmitir essa sensação de movimento e de transformação.